Bem-vindos todos e todas que estão assistindo ao canal Eu Vi o Mundo, um canal em que a gente convida personalidades do meio artístico, cultural e político para falar sobre os grandes assuntos internacionais e a sua própria perspectiva do mundo. Eu sou o Guilherme Casarões, esse é meu amigo Davison Belém Lopes e vamos apresentar hoje um convidado muito especial para vocês. Nascido há 69 anos na cidade de Rio Grande, cidade do interior do Rio Grande do Sul, o nosso convidado fez uma carreira impecável no Exército Brasileiro, tendo chegado ao topo da hierarquia profissional. E ele decididamente viu o mundo. Conheceu quase 60 países ao longo da sua vida, tendo vivido em alguns desses países. É um dos poucos casos de brasileiros a comandar tropas da ONU, e não foi uma vez só, não, foram duas, no Haiti e no Congo. Ele também tem uma experiência interessante e importante na adjudância militar, trabalhou junto a Itamaraty e, nos últimos tempos, tem servido em posições estratégicas do Estado brasileiro. Foi, por exemplo, secretário nacional de Segurança Pública, foi ministro de Estado. Isso transforma o nosso convidado numa voz importante, uma voz influente da cena política nacional. Evidentemente, já sabem de quem eu estou falando, Carlos Alberto dos Santos Cruz. General Santos Cruz, muito grato por aceitar gentilmente o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês e com todos aqueles que estão nos assistindo. General, uma honra estar na sua companhia. E a gente sempre começa querendo entender como é que foi aquele momento em que o senhor, lá no interior do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai, quando o senhor se dá conta de que habitava um vasto mundo, que o mundo ia além de Rio Grande, e, enfim, quando que o senhor percebe que as possibilidades eram tão grandes quanto o mundo? Bom, a minha saída lá de Rio Grande foi com 15 anos e meio, eu estava quase 16 anos, ainda não tinha completado 16 anos, quando eu fui para o Exército e na Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, em São Paulo. Isso aí aconteceu por uma imposição de necessidade, né? Era a situação familiar, né? Já fazia muitos anos que o pai e a mãe tinham falecido, então eram só irmãos, eu morava com uma irmã minha que ia casar, então eu tinha que ter um destino na minha vida. Tinha acabado a bolsa de estudo na escola, estava estudando com uma bolsa de estudo, aí terminei o antigo ginásio, né, o primeiro grau, e aí não dava para continuar no colégio pago, porque não tinha bolsa de estudo, no colégio público estava sem vagas, né? Então tinha que arrumar uma saída de vida. Então eu fiz um casamento por interesse com o Exército e depois descobri que estava apaixonado. Foi o contrário, né? Normalmente você se apaixona para casar, eu fiz o contrário. Eu primeiro casei e depois me apaixonei. Então foi uma questão de necessidade de vida, você tinha que encontrar uma saída, né? General, e o senhor foi para Campinas aos 15 anos e meio, depois foi para Resende, na AMAN, né, na Academia das Agulhas Negras. Três anos em Campinas, 4 em Resende, e depois a vida profissional. E durante a formação do senhor nas Forças Armadas, os 20 anos, o senhor entrou em 68, os 20 anos do início da sua carreira até chegar ali nos postos médios da hierarquia, aconteceram durante o regime militar e aconteceram num contexto de mundo de Guerra Fria, né? Como é que era ser um militar brasileiro num contexto de disputas da União Soviética com os Estados Unidos? Como é que isso influenciava o Exército? Como é que o pensamento do Exército se moldava nesse contexto bipolar? Você tinha Você não tem uma participação pessoal direta nesses assuntos, né? Principalmente ali, porque até 88, 74, devia ser major nessa época, não me lembro. Então você tá engajado na rotina da vida profissional, você não está engajado na discussão ideológica, né? Mas mesmo assim você participa bastante, porque principalmente acompanhando, né? Não formalmente acompanhando dentro da instituição, mas acompanhando pelo noticiário, pelos jornais, pela toda aquela transformação que estava havendo
no final dos anos 80, que estava havendo principalmente no mundo comunista, na União Soviética, no bloco soviético, né? Aquelas transformações todas, aquilo ali aconteceu quando eu era começou a acontecer quando eu era capitão para major. Então foram eventos mundiais que chamavam muita atenção, né? Eu estava estudando para o concurso para a Escola de Estado-Maior nessa época, e esse assunto era um assunto provável, né, de cair nas provas, etc. Então, você participava bastante, né? Mas no campo profissional, não. No campo profissional era mais, você desenvolve mais tecnicamente. Existem muitas viagens de campo durante essa formação militar no início, ou não? É mais uma coisa Não, interna mesmo? não. A formação, por exemplo, no caso, a escola preparatória, que naquela época eram 3 anos, era o curso colegial, né? Era o científico colegial. A academia era mais 4 anos de vida acadêmica. Então, depois eu saí na época da academia, eu fui para a Colômbia, mas fui disputar competições de atletismo, e era outro motivo. Não era por profissional. E depois no Rio de Janeiro também não. Na realidade, eu saí do Brasil a primeira vez. Depois eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um curso de política e estratégia nos Estados Unidos. Aí eu já era tenente-coronel. Mas não tem tantas viagens assim durante a graduação nos cursos, né? Vamos falar do senhor já como coronel. O Brasil assumiu a liderança da missão para a estabilização do Haiti em 2004 e foi o maior envio de tropas de contingente militar desde a Segunda Guerra Mundial. Era uma novidade histórica, o Brasil, inclusive, chefiando uma missão desse tipo pela primeira vez. E o senhor teve a honra de conduzir essas tropas. Eu me lembro, general, de publicar uma entrevista 15 anos atrás, em um periódico que eu editava, com Augusto Heleno, seu colega de corporação. Ele voltava de Porto Príncipe, muito desgastado à época, não é muita crítica, o início da missão foi bem complicado para o Brasil. Mas o senhor teve um momento, me parece, como observador, né, e como alguém que não conhece os meandros tão bem como o senhor, mas o senhor teve um bom momento em Porto Príncipe, né, de estabilidade, de relativa pacificação. O que o senhor aprendeu lá? Quais foram as dificuldades, os obstáculos maiores enfrentados nessa sua experiência como Force Commander em Porto Príncipe? Olha, eu nunca senti grandes dificuldades assim, sabe? Quando a sua tarefa coincide com a sua personalidade, a coisa não tem dificuldade. Então, é muito difícil, até sou suspeito de falar em dificuldade por causa disso, porque tem uma coincidência muito grande entre a minha personalidade e a situação existente. Então, eu cheguei lá em janeiro, os primeiros dias de janeiro, 10 de janeiro de 2007, Isso. E normalmente o pessoal ficava um ano e pouquinho, né? Às vezes mais alguns meses ali só para acertar o calendário. E eu fui para lá para ficar um ano, daí me convidaram para ficar um segundo ano, eu fiquei, depois do terceiro ano eu fiquei mais um pouco, mas aí eu fui promovido a general de divisão e eu acabei voltando. Fiquei lá 2 anos e 4 meses. Quando eu cheguei lá, essa foi início de 2007, essa missão tinha começado em junho de 2004. Então, ela estava com 2 anos e meio e tinha tido 3 comandantes, né? Então, eu cheguei e nesses 2 anos e meio, a parte central da cidade tinha sido, vamos dizer assim, já bastante dominada pelas tropas que chegaram nesses 2 anos e meio, e aí todas aquelas famosas street gangs, né, as gangues de rua do Haiti, elas estavam concentradas, principalmente na região de Cité Soleil e na região de Martissant, de fora da cidade, um bairro já mais fora da cidade, praticamente uma outra cidade na periferia. E Martissant estava nas mãos sob o controle do batalhão do Sri Lanka, muito bom, excelente batalhão. E a parte de ali dentro de Porto Príncipe, a região de Cité Soleil estava ali, tinham vários países ali, tinha setor do Brasil, tinha setor do Peru, da Bolívia,
basicamente Brasil, Peru e Bolívia, mas tinha também um pelotão do Chile, tinha um pelotão do Uruguai e tinha o pessoal da Jordânia. A Jordânia também tinha um setor. Tinha uma participação também do Nepal, então era uma CONCACAF, né? Então, mas eu nunca tive dificuldade nenhuma de trabalhar, de planejar as operações, de agrupar países diferentes na mesma tarefa. Todo mundo Exato, respeitava. general. Esse era um ponto que me chamou a atenção. Todo mundo respeitava o planejamento. Eu nunca tive dificuldade nenhuma de fazer essa junção. Inclusive, o pessoal falava que você não devia usar mais do que 3 países diferentes na mesma operação, problema de coordenação. Eu usei 7, deu tudo certo, tudo coordenado. Você tem que a ONU ela tem uma característica, você tem que estar junto. É diferente quando você é um comandante no seu país, todos os elementos subordinados são do seu país, então a ordem ela escoa normalmente, né, no canal de comando. Quando você está num ambiente desse internacional, só tem um jeito, o planejamento é o mesmo, só que você tem que ir junto, né? Você tem que estar junto, tem que estar na frente. Então, isso aí é fundamental para que a coisa aconteça. Porque essa era uma das queixas, eu me lembro, do general Heleno, eram as diferentes culturas militares. Era um negócio que, para mim, foi novidade. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é óbvio, cada exército é treinado de um jeito, né? Com alguma variação. Então, não há de ser trivial comandar diferentes exércitos que receberam diferentes socializações, treinamentos, falam línguas diferentes. O senhor está sendo modesto. Mas você vai junto e o pessoal vai atrás, e é tranquilo, não precisa ser nada de super-homem para fazer isso, não. General, o senhor pegou uma época do Brasil, na sua liderança da missão do Haiti, que era o Brasil chegando ao seu auge internacional, né? Aquele desejo de Brasil potência, nutrido desde a época do regime militar, parecia estar finalmente se concretizando ali nos anos Lula, vamos dizer, 2007, 2008. O que é ser brasileiro? Mais do que ser general, mais do que coordenar tropas de culturas diferentes, o que é ser brasileiro num contexto estrangeiro como o do Haiti? Como é que os haitianos viam o papel do Brasil? Como é que os outros países viam o papel do Brasil e esse desejo brasileiro por liderança? Isso foi, em algum momento, assunto de tensão entre tropas ou entre a população e a operação? Não, aquela missão do Haiti ela tinha um perfil muito sul-americano, né? Porque ela tinha tropa do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Brasil, tinha um pelotão do Paraguai dentro do Brasil, mas isso era um arranjo próprio do Brasil com o Paraguai. Tinha a tropa da Bolívia, tinha a tropa do Peru, tinha a tropa da Guatemala. Então, você tinha a Jordânia, tinha o Nepal, mas o perfil geral era sul-americano, né? Então, e o Brasil no comando. Esses países eles nunca contestaram, inclusive o Brasil teve a liderança da missão, teve o comando da missão durante todo o tempo e nunca houve contestação num ambiente em que normalmente existe um rodízio de países, né? Ela faz sempre um rodízio. Nesse caso, ela não fez, deixou com o Brasil e também deu tudo certo. Eu não fazia parte do contingente brasileiro, né? O contingente brasileiro era o batalhão brasileiro do Exército, a Companhia de Engenharia do Exército e mais um grupamento dos fuzileiros navais da nossa Marinha, né? Então, esse era o contingente brasileiro. Eu, como era o comandante de todo mundo, eu estava subordinado à ONU, meu pagamento era feito pela ONU, meu contrato era com a ONU. Então, eu não fazia parte do contingente brasileiro. Mas o contingente brasileiro era bom, tem uma característica, o governo brasileiro, ali naquele período, ele ajudou muito essa preparação. O governo brasileiro da época, ele dava bastante dinheiro para treinamento, então as tropas eram muito bem treinadas, recebiam um recurso extra-orçamentário, fora do orçamento regular, né, para treinamento, e isso aí era uma quantidade de dinheiro grande, dava para fazer um treinamento excepcional, isso aí ajudou muito.
E a outra coisa que dava prestígio também não era só o comportamento do pessoal no terreno, pessoal bem treinado, bem selecionado. A diplomacia brasileira era muito boa lá, a nossa embaixada estava na mão de gente muito boa, o Itamaraty atuava muito bem. E as autoridades brasileiras foram lá várias vezes, né? O próprio presidente da República foi lá algumas vezes, comissões de deputados ia lá. Então toda essa movimentação ela dá o prestígio, não é só a tropa, não, entra mais a diplomacia e entra a postura do governo. Então esse conjunto é que fazia o prestígio do Brasil. Mas os outros países também, porque tinham contingentes bons, né? Porque todo mundo quer ser bem representado. Então, todos os países, você pega a Argentina, Chile, Uruguai, todo mundo, eles fazem uma seleção do pessoal, fazem um treinamento, porque o país quer ser bem representado. Então, você lida também com uma qualidade de tropas selecionadas, e todo mundo dedicado a fazer o melhor possível para representar bem o país. Então, é um ambiente de quase... É um ambiente excepcional pelo nível do pessoal e das tropas, né? Porque todo mundo quer representar bem o seu país. Nessa expressão general do que o pessoal geralmente chama de soft power, né, dessa capacidade de criar uma boa convivência, etc., o Brasil até fez partida de futebol no Haiti nessa época, não foi? Que você faz isso aí é uma tentativa de melhorar o ambiente, mas não resolve nada também, né? A solução não passa por jogo de futebol, mas você faz você cria um bom estado, né, de aceitação, né? É importante essa parte emocional, né, essa parte psicológica, mas o problema a gravidade do problema é muito maior que isso. General, tem uma literatura na academia que correlaciona servir no Haiti, ou ter servido a ONU, a MINUSTAH, ao êxito na carreira. Essa geração que chegou ao primeiro escalão da esplanada dos ministérios agora, vários deles serviram lá atrás, serviram na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. O senhor enxerga alguma conexão entre uma coisa e outra? Porque o senhor falou que era um ambiente de excelência. Eu imagino que os melhores que serviram no Haiti acabaram se destacando na carreira. É mais ou menos isso? Não, eu não vejo assim, não. Eu vejo que tem uma série de coincidências que levam à sua escolha, né? Você não é escolhido exatamente porque você é o melhor. Tem uma série de circunstâncias ali. No meu caso, por exemplo, a missão era para general de divisão, eu era general de brigada. Mas aí você tem que falar inglês, então aí você começa a selecionar, tem pessoas excelentes, mas que não falam o idioma. Então não é só, não significa que você é o melhor, né? Você tem uma massa de pessoas da mesma qualidade e o Exército tem que escolher um deles, né? E o Exército escolhia 2, 3, mandava lá para a ONU fazia uma entrevista e escolhia um. Então, eu não tenho essa sensação de que eu fui para lá porque eu era o melhor. Tem muita gente boa, né? Então, tem gente que pode achar que, né, ele foi porque era o chamado boi da cara preta, né? Mas eu não vejo assim, não. Eu vejo que tem uma massa de gente muito boa. Você já chega lá, generais, um grupo de pessoas que são testadas já por 35 anos já na profissão. Então, você não é o único, não. Você tem que fazer seu trabalho direito e só isso, não é nada. General, mas eu imagino que quando o senhor foi indicado para ser um dos entrevistados pela ONU para liderar a missão do Haiti, um dos diferenciais era ter uma experiência pregressa, uma experiência passada como adido na Rússia. Não, Quanto você acha que não, isso fez diferença? não tinha essa ligação. Não, acho que não tinha influência nenhuma, não. O meu caso o Brasil tinha prazo também para apresentar as opções dele para
a ONU, né? Então, eu tive que responder em 1 minuto se eu aceitava ou não ser um dos escolhidos. Mas 1 minuto é muito tempo uma decisão dessa. Não. Uma decisão dessa, se você demorar mais de 10 segundos, você está fora do contexto, né? Você é militar, te perguntam para você tem que responder na hora, não tem que pensar, né? A não ser que você tenha um problema muito sério, problema de saúde familiar, uma coisa assim, mas se você não tiver problema nenhum, estamos aí para isso, né? O senhor vai para o Congo depois, a maior das missões das Nações Unidas, e lidera de novo. Que era diferente lá na África, general? Em primeiro lugar, a dimensão, né? Sim, A sim. dimensão do problema. O Congo é um dos maiores países do mundo, né? Com 80 milhões de habitantes. O Haiti é um país pequenininho, um país do tamanho de Alagoas, do tamanho de Sergipe, né? Onde você, numa hora de helicóptero, você cruza o país de norte a sul ou de leste a oeste. Então, é um país pequeno, que você está presente em todos os... Né? Quando você tinha, na época, tinha 7.500 participantes, mais ou menos, da ONU, militares, né? E o Congo era completamente diferente. O Congo era um país que é o 11º país do mundo em tamanho, um país enorme, maior que a União Europeia, eu acho. Você tem aí 80 milhões de habitantes, você tinha 50 grupos armados, o nível de conflito era outro, né? Outro nível de conflito. A tropa da ONU distribuída em cerca de 90 locais diferentes, onde você, para ir de um lugar a outro, às vezes você demora aí 2 horas, 2 horas e meia de avião a jato, né? Então, é outra dimensão, uma missão com 23 mil homens, com 50 aviões, com 27 helicópteros, com helicópteros de ataque, então, é outra dimensão. O Guilherme citou há pouco que o senhor serviu também na Rússia, mas numa outra capacidade. Isso antes, lá em 2001, se não me engano. Isso. Início do século XXI. E isso 2001, coincide... 2002. Exatamente. Isso coincide, general, mais ou menos com o período em que o Vladimir Putin chega à presidência. O primeiro termo dele começa em 2000. O senhor esperava, 20 anos depois, ainda ter o Putin no mesmo lugar? Olha, para mim não é surpresa, não. Para mim não é surpresa, não. Em primeiro lugar, a Rússia, se você vê a história da Rússia, a Rússia sempre foi teve uma história de pessoas fortes e por longo tempo no poder, desde Catarina Grande, Pedro Grande, né? Então, desde a época dos czares, dos imperadores, né? Então, lá atrás, Ivan IV, lá mais ou menos lá perto da época do descobrimento do Brasil. Então, todos esses são conhecidos como soberanos que passaram por muito tempo no poder. E a Rússia ela tem essa característica. Ela não é um país com a característica que tem os Estados Unidos de eleições de 4 em 4 anos. Não tem. Né? O governante é muito forte. Hoje tem o sistema eleitoral, mas a figura do presidente Putin é muito forte. E ele é uma pessoa extremamente bem preparada e conhece aquele ambiente ali, porque ele foi do serviço de inteligência, né? E da antiga KGB, que hoje se chama FSB, trocou de nome. Então, e foi uma estrutura que naquela transformação não foi desmantelada. Então, houve um desmantelamento de toda essa transformação, como que passa de um modelo para outro, é uma coisa interessante. Mas essa estrutura ela não foi desmantelada, então ela era capaz de segurar tanto o pessoal que era expoente no sistema anterior, como aqueles que se tornaram os novos grandes capitalistas, né? Os novos grandes fortunas da Rússia pós-transformação. Então, ele tinha conhecimento para isso, tem até hoje, e ele manteve a Rússia no caminho que a gente assiste aí. A KGB é diferente do que o pessoal às vezes pensa que é só uma escola de espiões, né? Eles são extremamente preparados também para a parte política. Eu vi, por exemplo,
numa escola deles, eles estudarem 40 idiomas diferentes, né? Gente habilitada em 40 idiomas diferentes, porque eles tinham não só participação mundial em alguns países na África, né, como falar português em Angola e Moçambique, mas também só com os vizinhos eles já têm que falar aí uns 15, 20 idiomas e dialetos diferentes, né, porque tem uma variedade de vizinhança muito grande. Então, eles têm as características deles e o presidente deles é muito bem preparado para esse ambiente próprio da Rússia. General, o presidente Putin sempre demonstrou uma grande simpatia pelo Brasil. O senhor viveu na Rússia no momento em que o Brasil estava selando o primeiro grande acordo estratégico entre os dois países, uma parceria estratégica lá em 2002, que depois virou uma aliança tecnológica, como eles chamam. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: o que a Rússia tem a contribuir com o Brasil, especialmente na questão de forças armadas e defesa, e o que o Brasil pode contribuir com a Rússia? Por que os russos nos veem com uma certa deferência e com uma certa importância também? Olha, o caso o Brasil tem um acordo com a Rússia que é um acordo bilateral, onde de 2 em 2 anos você faz uma reunião aqui, 2 anos depois você faz uma reunião lá. É uma reunião que tem várias comissões e também convida empresariado, tudo para aumentar essa relação comercial. O objetivo principal é estreitar as relações, já que a gente sempre ficou mais apegado aqui ao bloco ocidental, né, os Estados Unidos e a Europa, a União Europeia. Então, até por causa da Guerra Fria, tinha esse isolamento. Agora, os russos eles desenvolveram uma vida própria por causa do isolamento da época da Guerra Fria, então fabrica desde a caixa de fósforo até o foguete, né? Então, eles desenvolveram esse tipo de vida, 70 anos mais ou menos, isolados ali na cortina de ferro, né? E eles produziam tudo. Então, você pode ver que as sanções que são criadas contra eles, elas não têm quase efeito nenhum quando você tem alguma disputa aí, ocidental com a Rússia e são impostas sanções, né? Que esse é um dos mecanismos que se utiliza, né? Aí pode ver que as sanções para eles não fazem muita diferença, porque eles estão acostumados a contornar tudo isso aí. E eles têm eles desenvolveram na parte militar, eles desenvolveram uma capacidade muito grande, principalmente na parte de aeronáutica e espaço, né? Eles são muito bons nisso, tanto que eles têm programas conjuntos com os Estados Unidos, da Estação Espacial Internacional, tudo isso. Eles têm uma capacidade muito grande na parte de submarinos nucleares, por exemplo. Eles têm estaleiros que já construíram centenas de submarinos nucleares. A gente fica aqui estudando e aí se esforçando para construir o primeiro, e eles já constroem isso aí desde 50, 60 anos. Então, tem muita coisa que dá para fazer intercâmbio de conhecimentos aí. É claro que a nossa linha ela é muito mais ocidental, ela é muito mais alinhada, que ainda existe, queira ou não queira, ainda existe esse tipo de alinhamento, né? Apesar de que o Brasil andou comprando alguns materiais deles também. Mas a parte forte é a aeronáutica e espaço, né? E hoje a parte de guerra eletrônica, a parte de guerra cibernética, isso daí eles são muito fortes também. Então é o que e depois vem a parte comercial, né, que interessa, porque o Brasil é um dos grandes produtores do mundo, principalmente na exportação aí de produtos agrícolas, né? Apesar de que os russos também são muito bons nessa parte. Eles têm uma produtividade muito grande. A própria Sibéria produz uma safra. A pessoa acha que a Sibéria é só gelo, mas não. Quando vem o verão, a Sibéria também dá uma safra, e uma safra com altíssima produtividade, né? Mas, mesmo assim, o Brasil tem uma importância mundial hoje nessa parte de exportação de alimentos. Então, eu vejo o Brasil na parte de alimentos e a Rússia muito na parte de aeronáutica, espaço e guerra cibernética.